Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos continuar nossa jornada pela história da humanidade, logo após o grande dilúvio. A arca finalmente repousou nas montanhas do Ararat e uma nova era começou para Noé, sua família e todos os animais que estavam com eles. Deus fez uma aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com água, e o arco-íris se tornou o símbolo eterno dessa promessa. A Bíblia nos conta que, a partir desse momento, a terra começou a ser repovoada. Toda a humanidade descende dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Eles saíram da arca e se espalharam, dando origem às nações que conhecemos hoje. É fascinante pensar que toda a diversidade de povos e culturas tem sua raiz nesse único núcleo familiar que sobreviveu à grande inundação. Noé, agora em terra firme, retomou uma vida que conhecia antes, a de agricultor. Ele começou a cultivar o solo, a plantar e a colher. A vida estava recomeçando. E com ela, os desafios do dia a dia. E é nesse contexto que encontramos um episódio muito significativo e, de certa forma, um pouco triste. A Bíblia relata que Noé plantou uma vinha. Imaginem a cena. Depois de tanto trabalho, a vinha prosperou, deu uvas e Noé produziu vinho. Ele era um homem justo, que andava com Deus, mas ainda era um homem sujeito às fragilidades humanas. Um dia, ele bebeu do vinho que havia produzido, bebeu demais e se embriagou. Completamente inconsciente, ele ficou no dentro de sua própria tenda. Aqui, a história toma um rumo que nos ensina muito sobre honra, respeito e as consequências de nossos atos. Cam, um de seus filhos, o pai de Canaã, entrou na tenda e viu a nudez de seu pai. Em vez de protegê-lo, de cobrir sua vulnerabilidade, ele saiu e contou o que viu aos seus 2 irmãos, Sem e Jafé, que estavam do lado de fora. A atitude de Cam foi de desrespeito e zombaria. Ele expôs a falha de seu pai. A reação de Sem e Jafé foi completamente diferente e nos serve de exemplo até hoje. Ao ouvirem o relato de Cam, eles pegaram uma capa, a colocaram sobre seus próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, entraram na tenda e o cobriram. Que gesto de honra! Eles protegeram a dignidade de Noé, mesmo em um momento de fraqueza dele. Eles não focaram no erro, mas na necessidade de preservar o respeito por seu pai. Quando Noé acordou de sua embriaguez e soube o que seu filho mais novo, Cam, havia feito, as consequências foram severas. Ele não amaldiçoou Cam diretamente, mas sim seu filho, Canaã. Ele disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Por outro lado, ele abençoou Sem e Jafé pela honra que demonstraram. A Sem, ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo, e a Jafé, que Deus amplie o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem e seja Canaã seu escravo. Esse evento, conhecido como a maldição de Canaã, teve repercussões profundas na história bíblica, moldando as relações entre os descendentes desses 3 irmãos. A linhagem de Sem se tornou central, pois é dela que viria Abraão e, eventualmente, o povo de Israel. Os descendentes de Jafé se espalharam e prosperaram, e os de Cam, através de Canaã,
enfrentaram um destino de servidão. Mas o que podemos aprender com essa história tão intensa? Primeiro, ela nos mostra a humanidade em sua forma mais crua. Noé, o herói do dilúvio, não era perfeito. Ele cometeu um erro, uma falha que teve consequências. Isso nos lembra que todos nós estamos sujeitos a errar e que a vigilância sobre nossas próprias ações é constante. Segundo, e talvez o mais importante, a história destaca o valor da honra e do respeito, especialmente para com os pais. A diferença entre a atitude de Cã e a de Sem e Jafé é gritante. Enquanto um expôs e zombou, os outros cobriram e protegeram. Isso nos ensina a cobrir as falhas daqueles que amamos, a proteger sua dignidade em vez de expor suas fraquezas. A honra não é sobre fingir que os erros não existem, mas sobre escolher o amor e o respeito acima do julgamento e da zombaria. O conflito familiar na tenda de Noé é um microcosmo dos desafios que todas as famílias enfrentam. São nas nossas relações mais próximas que nosso caráter é verdadeiramente testado. Como reagimos quando um pai, uma mãe, um irmão erra? Nossa reação define quem somos. Optamos pelo caminho de Cã, o da exposição e do desprezo, ou pelo caminho de Sem e Jafé, o da cobertura e da honra. Essa narrativa é um poderoso lembrete de que, mesmo após um recomeço tão grandioso como o do pós-dilúvio, a natureza humana e seus desafios continuam. As sementes do conflito e da bênção estavam ali, plantadas nas ações dos filhos de Noé, e seus frutos se estenderam por gerações. Depois desse episódio, Noé viveu ainda por 350 anos. Ele viu seus descendentes se multiplicarem e se espalharem pela terra, cumprindo a ordem de Deus. A Bíblia, então, começa a detalhar a genealogia das nações. A famosa tabela das nações no capítulo 10 de Gênesis, mostrando como cada povo se originou a partir dos filhos de Noé, é uma passagem fascinante que conecta toda a humanidade a essa única família. Os descendentes de Jafé povoaram as regiões costeiras, o que hoje corresponderia à Europa e parte da Ásia. Os de Cã se estabeleceram na África e em partes do Oriente Médio, incluindo os egípcios, os etíopes e, claro, os cananeus. E os descendentes de Sem se tornaram os povos semitas, incluindo os hebreus.